Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Pod Videocast. Que é o nosso agradecimento smooth ao Léo Quintão, nosso grande apoiador. Obrigado, Léo. E aqui sempre com convidados especiais, ao lado do meu amigo Ricardo Castilho. Castilho, quem que está nos visitando hoje? Renato, uma alegria, mais um Versa Pod Videocast. E hoje nós temos a alegria de receber aqui o Pedro Batista Júnior, que é médico. Ele foi diretor da Prevent Senior por 10 anos e atualmente ele é investidor na área da saúde e ele vai contar para nós aqui toda essa história. Também tem um MBA pela Universidade mestrado, né? Pela Universidade de Miami. Pela Universidade de Miami, pela GV também. Cirurgia geral pela Beneficência Portuguesa. Pronto, já está aqui e vai contar para nós toda essa história, essa trajetória. Médico do Exército Brasileiro. Exatamente. Poxa, então tem história. Tem muita história e nós vamos saber agora. Pedro, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui com a gente no nosso podcast. E aí tem muita coisa para a gente falar hoje então, né? Alegria sempre. A sua trajetória, principalmente, para a gente inspirar outras pessoas que estão nos vendo. Castilho, obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês. Renato já é um amigo de longa data, um cara que eu admiro muito. Hoje, um dos meus suportadores nas empresas aí de tecnologia, sou cliente do Renato. E feliz de estar aqui com vocês, contar um pouco, falar um pouco sobre saúde, falar um pouco sobre tecnologia, contar um pouco aí da minha vivência nessa trajetória e fico à vontade aí para a gente começar nosso bate-papo. Só um detalhe, sempre muito elegante. Aqui vai Vasconcelos. Vamos dar uma arroba quando for publicar, põe @Vasconcelos. Inclusive, como o Vasco sabia que eu vim aqui, ele pediu para avisar que vocês dois estão presenteados com camisa lá, então... mas olha isso. Então... Tudo pelo @Vasconcelos. Agora, então, ficou chique. Ficou bonito, negócio, ficou bonito. Que alegria, muito obrigado, né? Muito obrigado. Precisamos novamente, né, convidar o Vasco. Claro, né, já está convidado aqui. Então, vai ser um prazer poder receber o Vasco aqui. E então, a elegância está aqui, ó, tá posta, né? Então... A mesa... Merchandising feito com muito carinho, muita sinceridade. Vasco, Deus te abençoe. Mas vamos lá. Vamos saber aqui um pouco da história do Pedro. Comecei falando que ele foi tenente do Exército, médico, é isso mesmo? Exatamente. Eu tive até a faculdade, é sempre interessante a gente saber como que... Eu tenho 41 anos agora. Então, até agora eu consegui uma carreira executiva de muito sucesso, uma carreira empresarial de muito sucesso, só que isso tem a história que foi a criadora de tudo isso. Durante a faculdade, eu trabalhei muito durante a faculdade, justamente porque meu pai e minha mãe eles entraram em um processo de separação litigioso e naquele momento eu precisei ir para o trabalho. Então, fui fazer estágio no Espaço Sorocaba, lá do grande amigo Castanho. Fui trabalhar como assistente em clube para fazer exame de piscina. E ali eu consegui tirar o sustento onde eu pagava a faculdade. Na hora que eu termino a faculdade, eu falo, poxa, eu tinha feito uma faculdade privada, por mais que fui eu que paguei, eu ainda tive o auxílio de uma bolsa proveniente do FIES. Eu falei, pô, não é só pagar o FIES, eu acho que eu posso fazer mais. E eu sempre gostei da metodologia militar para você criar regra, você criar foco, você criar modelo de ser mais efetivo. E aí, me voluntariei naquele final de 2010 para que eu pudesse aí ir para a Amazônia para ser tenente do Exército, e foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Na época a gente fez todo o treinamento no SIGS, para quem não sabe, o SIGS é o Centro de Inteligência de Guerra na Selva. De Instrução de Guerra na Selva, lá em Manaus. Fantástico, foram 3 meses de treinamento intensivo e trouxe muita característica de como depois eu me portei na vida médica, nas regras para seguir, na ética e tudo que a gente podia aí ter do serviço militar. Saio do serviço militar, venho para São Paulo e aí passo em cirurgia geral num hospital maravilhoso, com muita história, que é a Beneficência Portuguesa. Na época eu entrei para fazer a cirurgia geral em uma equipe de uma médica e um médico famosíssimos, o Dr. Joaquim Gama
e a doutora Angelita, na Progastro, que era uma das equipes. Eu acho que é a médica hoje com mais experiência, Ela é, talvez no mundo. Olha, eu te falo que a doutora Angelita, ela é a médica de maior reconhecimento hoje em todo o mundo, sem dúvida alguma. Tá? Uma obra, literalmente um ser humano que é uma obra-prima Um exemplo. em padrão de qualidade, em destreza, em inteligência. Então, uma pessoa que é Nossa fantástica. admiração, doutora Angelita. Com certeza. E aí, ali, quem era o meu chefe direto era o Dr. Pedro Bertevelo, um excelente cirurgião também, e que era um cara muito próximo aí dos valores que eu também seguia. Só que teve uma situaçãozinha peculiar aquele ano. A residência de cirurgia geral na Beneficência Portuguesa, ela era muito intensa. A gente tinha SUS na época na Beneficência Portuguesa. A gente tinha mais de 1.200 leitos ocupados naquele momento. E nós éramos para 109 residentes do primeiro ano. Simplesmente o que aconteceu? 6 não aguentaram, que era muito puxado. Ficaram só 3. Ficaram só 3. Então ficaram 3 para cuidar daquele Por serviço. 9. Pegando um trabalho de 9. De 9. Já era difícil com todos. Exatamente. Então, geralmente, você ficava com o BIP, né? Naquela época tinha o BIP. BIP. Você ficava com o BIP em torno de um mês e pouco. Como Explica pro pessoal o que é o BIP. o BIP, para quem não é da época, o BIP era o dispositivozinho que você recebia a mensagem e depois, com o advento do celular, você começa a ter a ligação para te chamar. Mas o BIP, ele tinha uma pager, mensagem, né? um texto. Chamava pager. Não, pager. esse era a versão mais moderna. Né? O primeiro BIP, ele era um dispositivo assim, desse tamanho mais ou menos, colocava na cinta. Ele fazia um bip. Aí você pegava e ligava para a central. Do fixo ou do orelhão. Do fixo ou Isso. do orelhão. Ligava para a central ele falar, olha, você tem um recado aqui da seguinte pessoa e você precisa fazer contato com ela. Então era rudimentar. É isso aí. Extremamente rudimentar. Mas para a época já era uma... Exato. Na verdade, evolução, né? o nome era BIP. Mas já estava com o celular, e a gente está falando de 2010. Então, 2010 não tinha... a Chama gente Teletrim. Teletrim. Não? A gente não tinha mais... Não tinha ainda os celulares mais atualizados, modernos, os smartphones, mas já tinha o celular. Tá, de Ô, Pedro, teclado. sem te interromper, mas só para... Você falou que durante a faculdade você trabalhava. Como? A faculdade de medicina é integral, né? Fiquei com isso, só para Legal. não legal. interromper o seu Como seu eu falei para raciocínio. vocês, e é até uma coisa que muita gente pergunta, pô, Pedro, eu não vou conseguir pagar a faculdade de medicina. O que você me orienta? Como que eu falo? É muito cara hoje, meus pais não podem pagar. Você tem o período da noite e você tem o final de semana. Nossa. Então, eu fazia um estágio em um dos spas e até por eu ter ficado muito próximo de toda a equipe, eles me chamavam toda noite para fazer o estágio. E o estágio era basicamente ajudar o médico plantonista a cuidar dos quase 40 pacientes que estavam ali no spa fazendo a sua estadia. Então, achava-se horário para fazer. É o que a gente gosta de dizer, né? Que é dar alguma função para alguém, dar para alguém ocupado. Preocupado, Exato. E de final de semana, principalmente no verão, eu ia para os clubes. Então tinha o clube dos metalúrgicos, tinha os outros clubes que tinham em Sorocaba, e naquela época clube ainda era o grande fluxo de entretenimento para as famílias no final de semana. Então chegava a fazer ali, junto com a equipe médica, eu e mais um médico, quase que 300 exames de piscina para poder ter autorização e avaliar se tinha alguma alteração de pele. Olha, parabéns, não é fácil, hein? Porque normalmente quem faz medicina Mas não no tem Castilho. Não, olha isso, o alcançou- exemplo, né? Alcançou sucesso. Aquela história. Alcançou sucesso. Comeu sal. É isso aí. Enquanto Comeu sal. alguns descansavam no fim de semana, tá lá trabalhando de noite, no fim de semana, etc. Essa é uma questão hoje em dia que muito se coloca, né, nesse debate. Então, mas eu quero ser igual aquela pessoa, etc. Tá bom. Então, trabalhar sábado? Não quero. À noite? Não posso. Não, que eu tenho que descansar, enfim, etc. Claro que tem, mas são oportunidades, né? Que a gente tem que aproveitar. E aquele é um isso. tempo, né? Comeu Pra sal. Você poder ir ultrapassando as barreiras, né? A gente teve até recentemente um grande amigo, que é o Marcelo Toledo, ele estava falando sobre a questão da banheira de gelo, tudo isso. Ele falou, peraí, gente, vou explicar um negócio para vocês. Na época que eu precisei ralar, eu não conseguia ter tempo para fazer minha banheira de gelo. Mas se hoje a banheira de gelo traz para mim um outro tipo de foco, um tipo de concentração que eu posso fazer, e eu continuo sendo empreendedor, hoje eu vou fazer. Então, a evolução, ela traz essas situações que hoje a gente pode falar, poxa, eu quero correr uma maratona, eu quero
entrar numa banheira de gelo, eu quero fazer o que for. Só que lá atrás foi todo mundo igual. Quantas e quantas horas você conseguia dormir no começo da tua empresa? Quantas e quantas horas você conseguia fazer da tua atividade que você gostava ou dedicar para a sua família no começo da sua formação? Então, assim, não tem jeito. Invariavelmente, todas as pessoas que a gente conversa aqui tiveram uma trajetória de muito trabalho. Não tem milagre, não tem como. Né? Eu também, no começo da IPD, eu trabalhava 18 horas por dia. As pessoas falam, mas você sai daqui meia-noite, 8 da manhã, 7, você está aqui de novo? Era assim. Era independentemente disso, a gente continua jogando na Mega Sena, né? Não. Você vai indo também. Mas olha, muito boa seu exemplo aqui. E só para ter uma ideia, até seguindo o fluxo dessa história, quando eu começo a fazer, então, a minha especialização em cirurgia geral, eu precisava trabalhar. O meu soldo lá, que eu recebia por mês porque na residência não tem remuneração. Não tem remuneração. Então, ou quando tem, a remuneração é muito baixa. Mas o meu soldo de exército não ultrapassava R$6.000. Então, tinha guardado, apesar de ter morado em um local ermo, que não tinha também aonde gastar muito, meu aluguel junto com a funcionária que ajudava a gente em casa era R$350. E eu dividia ainda com outro tenente que era médico e tinha ido comigo para lá. Então, poxa, era muito mais simples. Mesmo assim, na hora que você vem para São Paulo, os custos são exorbitantes. Você fazendo uma especialização e precisando ali também trabalhar para pagar o seu apartamento, pagar independente, vai um valor que é acima do que você estava gastando na Amazônia. E aí eu precisava trabalhar. Do lado da Beneficência Portuguesa, tinha um hospital de uma operadora que naquela época era uma operadora pequena ainda, com suas cerca de 120 mil vidas, que chamava-se Santa Maggiore. E aí é o momento que um amigo que já trabalhava falou para mim, poxa, vem aqui, que tá precisando de cara para trabalhar igual você. E você vai adorar, cara, porque aqui são os idosos, é muito legal, você vai ficar muito feliz. E deu muito certo. Aí é um momento que eu começo a trabalhar em um local que você tinha um carinho muito grande do paciente e você tinha uma vontade dos proprietários, dos donos, de fazerem aquilo da melhor maneira possível. Então mudava tudo. Então eu fazia residência em um lugar de extrema qualidade, um dos melhores hospitais do país, e do lado eu podia trabalhar dentro de um ambiente que ele realmente podia fazer a diferença na vida de muita gente. E qual foi o mais interessante? A gente estava no começo do que é hoje uma das maiores operadoras de saúde do país. A 7ª ou 8ª maior operadora de saúde do país, de mais de 600 operadoras que existem no país. E ali eu comecei a justamente otimizar uma série de padrões que eu precisava otimizar até para eu conseguir fazer minha especialização e trabalhar lá dentro do seguinte modelo. Tinha lá o prédio do Paraíso, ali do Santa Maggiore, tinha 16 andares. Então você tinha 16º, 15º, até o 6º andar era leito de internação. Quando eu chegava no pronto-socorro 7 da noite para trabalhar, simplesmente tinha todo aquele volume de pacientes que tinham ficado da tarde e ainda precisavam de reavaliação, mais os que começavam a chegar a partir da noite. E se alguma intercorrência acontecesse no resto dos leitos dos hospitais, as enfermeiras ainda precisavam pedir ajuda para quem estava no pronto-socorro. Da mesma maneira como o médico da UTI, se tivesse 2 intercorrências, ele precisava de alguma ajuda, ele chamava um médico do pronto-socorro. Isso é o padrão em qualquer tipo de hospital. E aí, nesse momento, eu falo, poxa, preciso otimizar isso aqui. Então, antes de chegar às 7 horas no meu plantão, eu costumei puxar um pouquinho antes, chegava às 6h30. E por que eu estou contando isso? Se você hoje é um recém-formado, se você hoje acabou de fazer sua residência, entenda que otimizar o status quo do ambiente hospitalar, do ambiente ambulatorial, do pronto-socorro que você trabalha é fundamental para você ser visto como uma pessoa que quer evoluir. Foi o que aconteceu comigo. Naquele momento eu comecei a utilizar algumas estratégias que era, pera lá, vou chegar meia hora antes, vou passar em todos os andares conversando com todas as enfermeiras, me colocando à disposição para caso eu tiver alguma situação de uma necessidade de uma troca de receita, de uma medicação no prontuário, elas me ligavam e eu fazia, elas desciam, pegavam comigo e otimizava para eu não deixar de continuar atendendo os pacientes de pronto-socorro. Passou um mês que eu conseguia fazer isso, e é óbvio, com a ajuda sempre dos meus colegas que estavam comigo naquele plantão, o ambiente se tornou
totalmente diferente. Então, no dia seguinte, não tinha fila para internação. Os pacientes do andar estavam prontos para sair de alta no primeiro horário que o colega que ia passar a visita no dia seguinte poderia passar. E aí você começa a entender que começa o ambiente ficar muito mais propício ao bom trabalho, ao bom atendimento, e todo mundo fica feliz. Pouco tempo, um dos diretores chegou para mim e falou assim: cara, você consegue replicar isso para as outras unidades? Eu falei: consigo. Eu até conheço as pessoas, porque eu tenho dado plantões nas outras unidades, eu sei quem são as pessoas que têm esse perfil. E aí a gente começou a trazer mais pessoas que tinham o perfil para trabalhar nesse modelo, e a empresa começou a crescer com mais qualidade. A partir de setembro de 2013, eu me torno diretor operacional na operadora. A partir de 2015, eu assumo diretoria clínica de um dos hospitais, que era recém-inaugurado, e eu fiz toda a inauguração dele, desde a montagem dos andares até treinamento de toda a equipe, que foi o Hospital Santa Maggiore do Santa Cecília, que era o antigo Santa Isabel, da Santa Casa. E, a partir de 2016, eu assumo um cargo de superintendência de hospitais clínicos. Até 2018, quando já, depois de ter essa trajetória aí, de extrema eficiência em todas as unidades, e a empresa crescendo muito bem, aí eu sou convidado pelos nossos queridos Eduardo e Fernando a assumir a função de diretoria executiva com um foco muito claro. A empresa ela era uma empresa paulistana até aquele momento. E aí eles queriam fazer a expansão da empresa para outros estados. E aí é o momento que eu começo a fazer a expansão da empresa e criar o projeto do Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, até 2019, quando a gente dá um passinho até um pouco mais ousado e a gente vai para Miami. Então, a minha especialização, quando eu vou para a Universidade de Miami, é justamente para preparar não só a mim, mas também um outro grupo de médicos de dentro da empresa para um próximo passo da empresa, que era uma internacionalização. Só que também junto vem pandemia, e aí a pandemia a gente viveu toda aquela intensidade do que foi uma pandemia, e a gente passa ali fazendo a empresa se manter estável, a empresa sendo referência para muita gente, a empresa crescendo, a empresa sendo o único esteio que tinha para o paciente idoso que precisava ter um plano de saúde agora no Rio, São Paulo, em Brasília, em outros estados. E a partir de fevereiro de 2022, eu sento com os proprietários da empresa e falo assim: olha, acho que depois desses 10 anos eu fiz a minha parte, eu construí aqui uma carreira muito feliz graças ao que vocês me deram de apoio, só que eu preciso dar o meu passo. A empresa é uma empresa familiar, é uma empresa de vocês, eu não tenho nenhuma pretensão mais aqui, eu acho que eu ajudei também a trazer a empresa até aqui, então eu vou dar o meu passo agora e eu vou construir as minhas coisas. E aí é o momento que eu saio da Prevent e já na estrutura que eu tinha de holding, eu passo a conduzir uma outra carreira agora, focada em conselhos de administração, focada em investimentos em empresas de saúde e focado em criar o meu ecossistema que eu pudesse ajudar outras empresas a chegarem em padrões como a gente conseguiu levar a Prevent Senior. História bonita, hein? Bonita, inspiradora, hein? Posso perguntar? Claro. Duas coisas, Pedro. Quais seriam as diferenças? A gente sabe genericamente, mas na tua visão, da medicina no Brasil para a medicina nos Estados Unidos? E a segunda questão, com relação à utilização de dados. Hoje nós temos aqui uma questão importante no Brasil. Houve um aumento muito grande de atendimentos, até de desequilíbrio dos planos de saúde, mas o uso de dados hoje ele pode fazer a diferença. Então, primeira pergunta, Brasil e Estados Unidos. Segunda, a importância do uso de dados e as consequências disso. Bom, a grande diferença, basicamente, entre saúde americana e saúde brasileira é o padrão de utilização. Tá? Nos Estados Unidos, você tem uma utilização até um pouco restrita por causa de custo. A saúde americana ela é muito cara. E você não tem o serviço de saúde público. Tem que pagar. De qualquer forma tem que pagar. Se vai ser um Obamacare, que é justamente o modelo hoje mais low cost para a população carente nos Estados Unidos, de qualquer forma ela tem que ser paga.
Se vai ser um plano de saúde, uma grande operadora, igual a gente tinha aqui no Brasil, a United Health, que lá é uma das maiores do mundo hoje, tem que pagar. E mesmo pagando, a facilidade do acesso ainda é restrita e é orientada. Aqui, a gente teve, a partir de 1997, a promulgação do novo modelo de saúde suplementar brasileiro. Até 1997, a gente tinha uma característica do sistema de saúde que ela estava prioritariamente dentro das mãos das seguradoras, das operadoras do modelo antigo, em que, eu não sei se muitos de vocês lembram, existia limite de internação. Era 30 dias de internação, acabou aquele limite de 30 dias, se vire. Ou vai pagar particular ou vai para outro hospital que seja mais barato. A regulação do sistema brasileiro, a partir de 1997, ela vem junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar para justamente criar um pouco de regra e fazer com que aquele beneficiário que estava pagando o plano tivesse um pouco mais de respeito e um pouco mais de preponderância em cima de uma grande empresa que é quem ele estava pagando para ela prover assistência. Só que isso também trouxe uma outra situação. A utilização exacerbada ou incorreta. Porque todas as operadoras em si, com raríssimas e raríssimas exceções, se tornaram bancos, por mitigar somente o risco financeiro. Então, qual é a operadora de saúde hoje do Brasil que ela liga para o seu cliente, liga para o Renato e fala: Renato, tudo bem? Poxa, eu estou vendo aqui já faz 6 meses que você não faz um exame, que você não passa no cardiologista, você já passou dos seus 40 anos, você não fez, por exemplo, uma endoscopia, uma colonoscopia, e, poxa, a gente precisava que você se cuidasse. Então, não existiu isso no Brasil. Simplesmente porque o mutualismo, que é todos nós aqui vamos pagar juntos uma operadora para que na hora, olha isso, na hora que precisarmos, na hora que o Pedro precisar, o Castilho e o Renato também pagaram, então tem verba suficiente para pagar o tratamento do Pedro. Então o mutualismo ele gera essa situação. Só que também gerou aquela situação de, quanto menos utilizar, melhor, porque sobra mais. Porque como nós nos vemos como bancos e não como operadores de saúde, cuidadores de saúde, quanto menos utilizar, melhor. Até vir a evolução, o envelhecimento da população, uma pandemia em que a população faz um sobreuso de tudo. E aí todo mundo teve prejuízo. Então, entre padrões de utilização, Estados Unidos ele é mais contido e tem já um controle melhor, até por uma dissipação do modelo de tecnologia. Você passa no hospital, você pega uma receita, você vai na farmácia, a sua receita está dentro do sistema, você compra a medicação, porque o farmacêutico tem certeza do que foi prescrito para ti e vai te orientar. No Brasil, você tem sistemas totalmente dissipados. A gente está falando de mais de 2.000 sistemas que têm hoje contato e passam algum tipo de informação ou para a ANS ou para o Ministério da Saúde, com mais de 270 tipos de linguagens de tecnologia. Então, vamos pensar agora, vamos fazer uma comparação. Sistema bancário, quando foi feito o Open Finance e o Open Bank, ele tinha, vamos colocar assim, 2 linhas de padrões. Quando eu digo 2 linhas você tem letras e números. E isso se repetia em vários outros sistemas. Por mais que as linguagens fossem diferentes, são letras e números que têm que ser interpretados. No sistema de saúde, não. A gente tem letra, número, gráfico, padrões de texto extremamente confusos, sons, porque você tem um eco que produz um som e isso está gravado em uma mídia digital. Então a gente está falando de uma série de padrões que eles não são efetivos e para você juntar tudo isso em linguagem única, precisa de muito investimento em tecnologia. E aí a gente tem um investimento em tecnologia no Brasil, que a diferença de saúde para o mercado financeiro, ela ultrapassa 5 vezes. O investimento em tecnologia de saúde ele é 5 vezes menor do que o investimento em tecnologia do mercado financeiro. Só que tem um problema. 30% de todos os dados produzidos hoje no país são de saúde. E menos de 3% desses dados são usados em benefício do cliente ou em benefício do sistema. Então, foi legal a sua pergunta, porque você viu que a gente conseguiu trazer, baseado no histórico, qual que é a situação que a gente vive hoje dentro de tecnologia
em saúde dentro do Brasil. Então, desculpa, Castilho, eu já tô podendo o Castilho aqui. Não, depois tá você termina uma aula com os aqui, 10 aqui. vamos lá. Então, vamos fazendo um resumo. Você falou de dados, de tecnologia. Então, é mais barato, efetivamente, você prevenir do que você remediar. Vamos usar o bordão, né? Maravilha. Prevenir. Então, que é uma dúvida que eu tenho, inclusive. Você fazendo exames periódicos regulares, isso tem um custo. Né? Mas me parece que esse custo também vai diminuindo na medida em que isso vai se massificando. Mas isso é científico. Então, quanto mais prevenção eu tenho, menor vai ser o custo da operadora. Isso é verdade? Olha que interessante. Uma das empresas hoje, que é a empresa que é a minha menina dos olhos, é a Horus AI. Tá? A Horus, ela é uma empresa de dados. Ela começa como uma empresa de dados, estruturação de dados, e ela, por obviedade, ela usa hoje muita inteligência artificial até para trabalhar esse grande volume de dados. Alguns clientes da Horus, hoje, para ter esse nível de visão clara do que é a real economia dentro de saúde, eu mostro o gasto pretérito. Então, eu vou lá, eu baixo as informações dos últimos 3 anos e esses últimos 3 anos eu vou avaliar, por exemplo, todos os pacientes que fizeram cateterismo. Todos aqueles pacientes que fizeram cateterismo, eles tinham informações anteriores do cateterismo. Eles tinham exames de sangue, eles tinham exames, passagens por pronto-socorro, eles tinham internações prévias, antes mesmo do infarto. Na hora que você consegue pegar todas aquelas informações e criar um modelo de predição, você criou um modelo de predição baseado naquela população. Então, eu sei qual que é o gasto de um paciente que fez um cateterismo e o que poderia ter sido feito antes dele fazer o cateterismo. Se você pega aquele modelo e você extrapola para a população atual, que nunca fez um cateterismo, mas que já preenche critérios semelhantes àquele paciente antes do cateterismo, você consegue encontrar pacientes com necessidade de atendimento. Só que isso você tem para câncer. Porque, em média, só para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma avaliação de grandes laboratórios na cidade de São Paulo, a gente descobre que só a mamografia, a gente tem uma média de 35% das mamografias que foram feitas e não foram tiradas aí para fazer uma avaliação do laudo. Ou seja, o laudo ficou pronto e o paciente não foi lá retirar. Ficou ali parado? Ficou parado. Caramba. Fez por... 35%. Fez por quê, né? Simplesmente porque o médico passou. Só que como aí um retorno está demorando, o retorno foi marcado dali 3 meses, ela não vai pegar naquele momento. E demora para pegar. E se desmarcou o retorno, ela esqueceu de pegar, porque ela só ia pegar quando tivesse o retorno, e fica parado. Só que se ela tem uma identificação hoje de uma lesão que pode ser potencialmente grave, ela também não está ciente. E se ela não está ciente, hoje um câncer de mama BIRADS 2 pode sim evoluir para um BIRADS 3 ou um BIRADS 4 em 3 a 4 meses. Ou seja, ela sai de um potencial tratamento curativo, mais simples, sem às vezes até a necessidade de uma quimioterapia, para um padrão que ela vai necessitar de cirurgia mais intensa, de quimioterapia, de radioterapia intraoperatória. Olha a diferença de custo. Então, fazer tratamento preventivo adequado, sem exageros, com cuidado adequado, é mais barato? Não só é mais barato, como sempre foi. Isso é similar ao nosso sistema previdenciário, né? Que é a solidariedade. Então, hoje nós pagamos para quem está mais velho, já aposentado ou é pensionista, e alguém vai pagar para nós, é uma cadeia. No plano de saúde, acho que, claro, né, guardadas as suas proporções, mas é muito mais inteligente, né? Ele trabalhar com prevenção. Mas me fala uma coisa, quem são os clientes da Horus? Então, porque com esse número com essa base de dados, você consegue criar uma série de protocolos e de formas de mitigar custos e... Até por um modelo muito claro e do que está vivendo no país hoje em relação ao aumento de custos e ao descontrole. Basicamente, hoje os principais clientes são autogestões, operadoras de saúde, algumas empresas que fazem hoje gestão de carteiras, tá? Então, ou seja, são grandes produtores de volumes de dados acima da média.
Só que, hoje, uma operadora de saúde, ela também tem que melhorar. E aí a gente estava fazendo uma discussão no último encontro que eu tive com o Renato, que é, poxa, hoje o banco ele utiliza a Lei Geral de Proteção de Dados de uma maneira muito adequada, a ponto dele conseguir fazer a interconexão de várias informações. A saúde não utiliza a LGPD conforme a LGPD. Ou seja, ao invés de eu, como operadora de saúde, eu cuidar da saúde do meu cliente, para cuidar da saúde do meu cliente, eu entregar para ele uma documentação falando, olha, me dê a autorização porque eu irei cuidar da sua saúde e por isso eu preciso avaliar os seus dados pregressos para fins terapêuticos. Ninguém faz isso hoje. Então existe todo um entendimento dessa cultura, existe toda uma necessidade de mudança em maturidade jurídica, maturidade terapêutica, porque não adianta também depois eu ter todo acesso a esses dados, e esses dados são sempre trabalhados de maneira anonimizada, para não correr qualquer risco de exposição de qualquer paciente. Porém, não adianta eu ter esse insight de eu saber quem é o paciente que precisa de tratamento e eu não ter o last mile, que é o contato com o paciente. Não tem como, poxa, pera lá, eu tenho aqui, agora eu sei quem é o paciente e eu não consigo chamá-lo para atendimento. Então tem que ter toda uma readequação dos sistemas atuais para eles realmente cuidarem da saúde dos seus clientes. E entenderem que isso tem uma redução de custo e principalmente de desperdício, que ela é acima do esperado. Não à toa, como a gente vê, o trabalho que foi feito nos 10 anos que a gente ficou, ele era pautado nisso. Ele era pautado em prevenção. Ele era pautado em antecipação de eventos. Ele era pautado na redução de desperdício e, óbvio, se reduz desperdício, reduz custo. Essa é a pergunta do Renato sobre a AI, né, nesse sistema todo. E até hoje a gente tem algumas questões que nos intrigam, até de lógica, né, Castilho? Então você aproveitou um nicho tratando dados para evitar uma progressão, um sinistro, etc., e economizar. E isso é bom para todo mundo. O paciente ele vai se tratar antes, vai sofrer menos, vai gastar menos, as operadoras, etc. Por que isso não aconteceu antes? Bom, aí eu vou pegar aquele fiozinho que eu deixei desencapado ali na fala anterior, que é justamente a variabilidade que existe de sistemas no país. Então você imagina, Renato, hoje uma operadora pequena, operadora pequena mesmo, operadora de 15 mil vidas, um dos clientes. Mesmo sendo pequena, a gente precisou fazer o acesso a mais de 18 bases de informação. Então você pega uma grande operadora hoje, você faz ideia da quantidade de bases de informação que ela possui. E sem maturidade jurídica, sem maturidade tecnológica, a gente precisou fazer um desenvolvimento ultra maciço, principalmente em segurança, em novos modelos de interpretação de informação. Então, na hora que você tem um sistema que você consegue interpretar mais de 160 modelos de linguagem, que eu consigo ler um PDF e extrair aquela informação completa para dentro de uma leitura adequada e isso possa ser utilizado verdadeiramente, significa que eu consigo usar o resultado do raio-x com a informação do prontuário e a informação que veio do laboratório, tudo numa mesma linguagem. Então, isso é uma mudança muito drástica para o sistema e que ela tem que ser construída com muita parcimônia. Hoje a gente vê muitos exemplos. Se a gente acessar a internet agora, colocar no YouTube, colocar inteligência artificial generativa para a saúde. E você vê hoje o cara falando assim, eu quero saber se eu achar uma lesão assim, 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 qual que é o tratamento. Ela vai falar. E ela está falando aquilo, teoricamente, baseado em um guideline. Esse guideline, esse processo, ele está fechado dentro do que pode ser utilizado. Por que é que então, Pedro, que a gente precisa ter um trabalho tão intenso assim para, antes de eu utilizar a IA, eu ter uma base de dados segura e ter uma base de dados que ela tenha extremamente verdade ali dentro? Porque senão vai ter totalmente uma dissipação de realidade dessa IA. Eu não posso pegar uma IA hoje e colocar ela para avaliar um prontuário que ele não tem padrão definido. Porque ela não vai entender. Ela não tem essa capacidade de entender do modelo correto como um ser humano entenderia. E aí é o momento da gente, justamente antes de usar a inteligência artificial na extrema eficiência que ela pode ter, a gente preparar as bases de inteligência. Por que é que isso não foi feito antes?
Porque necessita de investimento. E ninguém quer, no momento que já está tendo uma margem baixa de lucratividade, fazer um investimento dentro de uma coisa que ele não tem certeza que pode ter retorno financeiro. Porque é banco. As operadoras se tornaram banco. A preocupação não era com a saúde. Então, na hora que você vê que são pequenos nichos de clientes dentro de operadora que têm alguns acessos mais adequados, você percebe que não é para todos. Tem que mudar isso? Tem que mudar. Quem que é o único modelo que consegue mudar isso? Tecnologia. Só que tem que ter um investimento e tem que ter pessoas extremamente adequadas fazendo isso para que ocorra da maneira mais fluida possível e com mais alto nível de segurança que a gente pode, vamos dizer assim, pedir para que aconteça, né? E dentro da lei. E dentro da lei. Estamos chegando ao final aqui do nosso É uma pena, porque Versa. daria para ouvir o Pedro aqui por horas, né? Tem aqui Mas se o Castilho permitir, dicção. tem uma última perguntinha. Vamos lá. Ou vamos você lá. faz a última? Não, você faz. Hoje eu faço? Você faz. Então vamos uma pergunta sobre, já que você falou tecnologia, inteligência artificial, médico. Vamos pautar aqui. Inteligência artificial. Qual é a função da IA na área médica? É uma função disruptiva, de substituição, de complementação? Vamos dar um palpite futurístico aqui do Maravilha. Pedro. Eu acho que principalmente ela aumentar o nível de segurança hoje do cuidado ao paciente. Na hora que eu consigo fazer a identificação precoce de doenças, de indicação, de previsão de quem necessita de tratamento, antes mesmo do desenvolvimento de um sintoma, baseado em diversos padrões de resultados de exames, de padrões genéticos, a gente passa a ter um uso da inteligência artificial de maneira extremamente eficiente. Quando a gente começa a ver alguns modelos que estão sendo utilizados, a gente está falando assim, mas a inteligência artificial ela está no prontuário e ela está falando para o médico o que precisa ser feito. Aí a gente começa a ter um pouco de crise. Porque o médico, ele tem extrema preponderância em cima do tratamento do paciente. E ele precisa ter essa preponderância para em um momento a gente não chegar na situação de que não, mas eu fiz isso porque a máquina me mandou. Poxa, peraí. Então não precisa, né? Mudas tudo. Então dá um passo antes. A máquina, ela precisa mostrar, antes de mais nada, a realidade do quadro clínico do cliente. A partir desse momento, toda a iniciativa ela é do médico. É claro que isso facilita muito quando a gente tem, ao invés do médico ter que abrir metade da consulta hoje do médico olhando para o computador e não para o paciente. Ele não está pegando na mão do paciente, ele está deixando de fazer um exame físico apurado porque ele está tendo que gastar mais tempo digitando do que realmente fazendo o toque de médico para o paciente. Então, eu acho que a IA ela vem, assim como a tecnologia em si, ela já mudou muito o nosso padrão de cuidado, mas ela vem para justamente aumentar os padrões de segurança e fazer com que cada paciente tenha um cuidado humano, um cuidado próximo, muito mais adequado do que a gente está acostumado hoje em dia. Então, na hora que a gente faz essa análise tão óbvia, e é o que a gente gostaria para a gente, fica muito mais simples. E isso eu acho que esse é o principal ponto, viu, Renato? Na hora que a gente vai ajudar a desenvolver um sistema para acontecer conosco o que a gente realmente gostaria que acontecesse para todo mundo, vai ficar muito mais fácil o desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia. Dr. Pedro Batista Castilho. Está aqui, ó. Espetacular. Um exemplo Deus te abençoe. Exemplo de empreendedorismo aqui, né? E profissional brilhante. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Castilho. Inspiradora. Eu acho que é sempre bom a gente ouvir histórias como a sua, porque muita gente reclama, às vezes, sem poder reclamar. Então, tá aqui um exemplo de quem estudou, trabalhou para pagar a faculdade, está aqui hoje jovem, né, com uma empresa aí de muito sucesso. Então, parabéns. E ele tem um podcast também, né? Tem um podcast. Tem o ClinaCast. O ClinaCast é um podcast hoje que a gente faz, eu e Luciana Infante. Luciana Infante, ela é uma das maiores consultoras de saúde hoje do país. Passou pelo menos pelas 3 maiores, pela Big Four, ela passou por 3 das grandes empresas de consultoria em saúde brasileira. E eu e a Lu ali fazemos um podcast
muito legal, falando com muitos executivos de saúde, e justamente, igual vocês sempre tentam sustentar essa capacidade de informar de tudo que está acontecendo na atualidade, lá a gente foca mais em saúde e tenta trazer gente tão boa quanto vocês gostam de trazer para cá. Sensacional. Obrigado, Pedro. Só uma última, e é uma coisa rápida mesmo, né? Porque a saúde é um direito constitucional, é um direito que nem precisaria estar na Constituição, né? É um direito natural. E a gente tem um sistema público de saúde, tem um privado, a gente está falando muito aqui de plano de saúde, que é o acesso à saúde suplementar. Pois bem, e a desigualdade, né? Acho que a gente, aí com os dados que você já mapeou, você trabalha com isso, o pobre sofre muito mais, porque o pobre não tem os acessos que... E o pobre no sentido real mesmo, aquele que não tem nem água potável, né? Que é uma realidade do nosso país, né? Como que você vê como empresário, como médico, né? Eu acho que o médico... Hoje médico também tem que ser empreendedor, porque ele sai da faculdade, ele tem que gerenciar a clínica dele, é uma empresa, né? E via de regra ele não aprende isso na faculdade. Então, você nasceu empreendedor e desenvolveu isso conforme você narrou aqui. Como que você vê a questão da justiça distributiva em relação à saúde? Poucas palavras. Eu não vou responder nem como médico, nem como empreendedor. Vou responder como cidadão. Se a gente vê hoje a verba que é destinada à saúde no nosso país e como ela é realmente utilizada, é uma vergonha. É uma vergonha, porque se essa verba que hoje é destinada à saúde, a gente está falando de quase R$1 trilhão destinados à saúde no Brasil. A gente conseguiria prover muita qualidade de acesso se realmente isso estivesse sendo empregado conforme fosse a indicação. Só que nós, como cidadãos, ou a gente toma posicionamentos diferentes, ou a gente coloca pessoas extremamente bem qualificadas e não políticos de carreira que não tem nada a ver com qualificação técnica para cuidar dos nossos investimentos do governo, que hoje estão quase chegando aí a 25%, 27% das nossas rentabilidades anuais. Nós trabalhamos 3 meses para pagar o governo. A gente vai ficar cada vez mais revoltado. Porque dinheiro tem, a verba existe, e as pessoas que não estão tendo acesso hoje, elas não estão tendo acesso porque nós não estamos cuidando do que a gente hoje fornece para o governo de sustento. Muito bem, tá aí, ó. Fica aí para nossa reflexão, hein? Pedro, obrigado. Renato. Isso é uma alegria. Uma alegria. Pessoal, até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Pedro, avante, avante. Grande abraço. Abraço. Versa Podcast.